Fabíola, eu sou prefeito desde 2017, assumi em janeiro de 2017. As pessoas não saem, as pessoas permanecem nas áreas. Falar é fácil. Na hora que a gente inicia o programa de demolição, de remoção, a comoção popular social é enorme. Quem vai para a rua, quem vai para subir morro, para demolir casas, são agentes da prefeitura, agentes policiais, e a pressão é violenta. Eles não saem. Agora mesmo. Tem diversas casas de baixo padrão que as pessoas não saíram, não se recusam a sair, e aí o governador conseguiu uma medida inédita, que é a remoção coercitiva, ou seja, força policial para arrancar as pessoas das suas casas, e estão lá aplicando seus recursos, seus investimentos, e aquilo é o patrimônio de vida. Uma situação muito importante que a gente precisa relatar, que o maior programa de regularização ambiental e fundiária da história do município foi desenvolvido e está sendo desenvolvido por mim. Eu estou muito além do cronograma estabelecido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em verdadeiros taques, que custam fortuna. Só de regularização fundiária, nós já gastamos mais de 15 milhões de reais com aplicação direta acompanhada pelos órgãos de fiscalização. Só em saneamento está em andamento um contrato de 700 milhões de reais. O prefeito, só retomando, achei importante a sua fala, prefeito, aí, dizendo que é Claro. fácil falar, as pessoas não saem. Houve essa. Eu queria que até que o senhor contasse aqui pra gente. Houve essa tentativa, quer dizer, a prefeitura esteve lá várias vezes tentando retirar essas pessoas, quer dizer, tentou evitar essas mortes, que foram pelo menos 30 mortes na Vila Saí, né? A prefeitura tentou fazer isso e não conseguiu? A prefeitura faz esse trabalho diário, Fabiola. Se a prefeitura não entra com as remoções determinadas pelo judiciário e apontadas pelo Ministério Público, quem paga a conta sou eu. Bloqueia esse recurso, bloqueia salário de agentes públicos. A pressão exercida ela é violenta. O programa de remoção ela é constante. O monitoramento das áreas de encosta ela é constante. Todas as áreas de risco são monitoradas de forma intensa. Acontece que quando você vai remover uma pessoa da sua casa, você tem que dar uma nova residência para ela. Sabe o que aconteceu há 2 anos atrás na cidade de São Sebastião? Eu lancei um programa para a construção de 400 casas e simplesmente o que houve foi um absurdo. Os moradores de média e alta renda, com diversos empresários, inclusive famosos, se reuniram em torno de 500 pessoas numa reunião com a prefeitura, simplesmente negando a construção de casas populares. Nós tivemos o bloqueio por decisão da sociedade do bairro de Maresias, onde tem pelo menos 300 famílias em área de risco que precisam ser removidas imediatamente. Eu fui simplesmente bloqueado por pressão popular, cancelaram os nossos programas na Caixa Econômica Federal, e aí chega nesse momento, procura-se o culpado, mas a prefeitura vem trabalhando fortemente nesse quesito. Prefeito que demole casa porque está em área de risco, corre um sério risco de ser eleito. O maior número de remoções... Só um minuto, José, é importante você entender isso. O maior número de demolições e remoções dessas residências foi feito no meu governo. O maior programa de cadastramento, monitoramento e treinamento de agentes de defesa civil foi feito no meu governo. E aqui, uma outra situação, não existia a Secretaria de Habitação. Fui eu que criei, concursei os funcionários e por ações do Ministério Público, inclusive, os concursos públicos foram todos bloqueados. Eu levei 3 anos para contratar engenheiro para cuidar da área habitacional. E, ao final de 3 anos, a Justiça entendeu que o processo de concurso público era totalmente correto, lisura absoluta. Ou seja, o gestor público tem que fazer, tem responsabilidades, eu exerço todas as minhas responsabilidades. No exato momento dos acontecimentos, eu tinha equipe de defesa civil monitorando, as equipes estavam no local, são 102 áreas objetos de ACP, Josias, Ação Civil Pública de Ocupação Irregular, e muitas delas transitaram em julgado no meu governo, ou seja, ações que têm 10, 15, 20 anos, em 6 anos nós fizemos mais que tudo que aconteceu. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, o que é isso, mas as ações foram tomadas sim e estão sendo tomadas. Agora, prefeito, a sua entrevista é muito reveladora, porque o senhor está nos contando aqui que tentou remover e oferecer alternativa de moradia a pessoas em Maresias, e os moradores de alta renda se reuniram para impedir isto, né? E agora nós estamos vivendo esse drama
o presidente Lula aí esteve, ofereceu, assisti a entrevista na qual ele estava ali do seu lado e ele disse, olha, prefeito, vamos encontrar uma área que ofereça segurança para fazermos lá residências do Minha Casa Minha Vida. Eu lhe pergunto, como fazer agora? O senhor vai aproveitar este aceno, o senhor dispõe dessa área, que eu imagino que uma pessoa que mora precariamente numa região de alto risco, se a ela for oferecida uma alternativa melhor, ninguém é estúpido, a pessoa vai aceitar. O senhor me disse que tentou em Maresias e os próprios moradores de alta renda impediram. Agora, média existe alta alternativa? Renda. Agora, existe alternativa? Vamos lá, é importante que você compreenda um contexto. Nós estamos entre o mar e a Serra do Mar com pouquíssimas faixas de terreno que possam ser ocupadas com segurança, saiam da área de risco. A maior parte dessas áreas, aonde estão? Em APA, em área embargada judicialmente, tanto a nível federal quanto estadual, são as áreas planas mais disponíveis. Nós temos um problema seríssimo para encontrar áreas que tenham segurança habitacional. O presidente Lula esteve aqui, estou falando com ele pessoalmente, está sendo um grande parceiro, está cuidando diretamente de nós. Nós estamos falando com todos os ministros, o ministro Valdez chega daqui a 1 hora, o ministro Márcio França chega daqui a 1 hora, a ministra Marina Silva esteve aqui, ministro Jader, Renan, diversos ministros, e nós já estamos apresentando todos os planos de trabalho. O governo federal, ontem, no fim da tarde, liberou 7,7 milhões de reais, 7,8 corrigindo, que são os primeiros recursos. Nós estamos com uma equipe jurídica, administrativa, de fazenda, coordenando a inserção das informações do plano de trabalho. O governador Tarcísio já liberou 2 milhões de reais em recursos, sendo 600 mil reais para suporte funerário a todas as famílias. Nós estamos pagando translado de todos os óbitos. 8 apenas foram realizados em São Sebastião. Dos corpos liberados, todos foram para outros estados. Tinha muito turista também no meio dessa história toda. E mais 1,4 milhão para colocação de máquinas e equipamentos. Esse é o primeiro recurso que está chegando. O volume de recursos necessários para reconstruir a cidade de ponta a ponta, e Josias, eu tenho alertado muito aqui, o foco está na Vila Açaí em função do alto número de óbitos, mas a cidade inteira alagou. Tem bairros com 4 metros de águas registrado na manhã de domingo. Tem bairros, neste momento, ainda alagados. Essa área onde, teoricamente, seriam construídas casas ali do Minha Casa Minha Vida, o senhor ainda não dispõe dela. O senhor está dizendo que as principais áreas disponíveis são APAs, que são áreas de proteção ambiental. É isso? Ou APPs. Não tem região ainda uma área adequada para construir residências mais seguras para essa gente que está aí na área de risco? É isso, objetivamente? O senhor não escolheu ainda? Objetivamente. Não, já escolhemos. As áreas já estão mapeadas, estão registradas, muitas delas já com documento de escritura pública, porque toda a origem dessa documentação é escritura de posse, já estamos com elas documentadas. Tem uma pequena área que cabe em cerca de 180 unidades, aproximadamente, já destacada na região da Barra do Saí. Tem uma outra área na região de Barra do Una para cerca de 120, 140 unidades no máximo, e tem outras 2 áreas no bairro de Maresias e uma outra área na região da Topolândia, que também houve escorregamento e queda de casas, sem vítimas. Essas áreas já estão sendo documentadas, e não é que a gente documentou ontem, não. Já são 3, 4, 5 anos de documentação de áreas, porque se não tiver documento, você não consegue recurso nem federal, nem aplicação de recursos do Estado. Então, tudo isso está acontecendo, mas são pouquíssimas áreas. A maior área plana que nós temos, Jureia. Outra área plana que nós temos, Boracéia. Áreas embargadas judicialmente há anos. Boracéia tem ocupação irregular e a gente não consegue desembargar. O TAC para liberação saiu semana passada. Eu estou há quase 7 anos discutindo a liberação dessas áreas e aí diversos órgãos vão interferindo e o programa habitacional vai atrasando. Fala embargadas, né? Tem várias encrencas aí por ela ser embargada, mas tem muitas questões relacionadas ao meio ambiente, porque são áreas de proteção ambiental.
como aliar isso, né? Porque, por exemplo, a gente vem aí de um governo, até entrevistamos aqui recentemente o ex-ministro, que esteve com o senhor, inclusive, Ricardo Salles, né? E que ele acha, muitas vezes, que você tem que desembarcar, passar a boiada, justamente, o que é perigoso. Como é que o senhor acha que é possível fazer essa conciliação aí de meio ambiente, com segurança, preservação e também acolhimento a essas pessoas, né, com moradia? Fabiola, eu não entendi essa declaração do ministro. Passar a boiada de que forma? É que ele falou. A declaração dele, que é super conhecida, né? Que ele falou na reunião lá com o presidente Bolsonaro na época. Ele falou isso depois aqui pra gente, semana passada, inclusive, quando estávamos tratando da questão Yanomami. E ele falou sobre. Assim, é claro, essa questão que acontece na Amazônia, que acontece em vários lugares do Brasil, que são áreas de preservação ambiental, que são áreas que têm a preocupação com o meio ambiente. Os ambientalistas reclamam sobre a chegada do desenvolvimento, ele fala isso, e que é preciso fazer essa conciliação. O senhor está falando aí das questões dos embargos que existem para as construções. Acredito que alguns deles relacionados à questão do meio ambiente, ou não? Todos relacionados à questão ambiental. Agora, essas áreas que escorregaram, você acha que não são áreas de proteção ambiental? São áreas de proteção ambiental que foram invadidas. Eu falei logo no início da entrevista que os moradores fazem a captação irregular de água, fazem o gasto de energia, criam situações de risco. São áreas que têm proteção ambiental também. Na sua grande maioria, os morros e as encostas são áreas de parque. Existe um trabalho absurdo de remoção dessas casas entre Fundação Florestal, que é do Estado, entre o governo municipal, os nossos. Eu acabei de contratar mais 40 agentes de fiscalização ambiental e são eles que sobem os morros. E eu acabei de mencionar aqui na resposta para o Josias que os concursos públicos para contratação de agentes de fiscalização ambiental ficaram bloqueados judicialmente 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, nem fiscal eu tinha. Nós temos uma fiscalização ambiental que o último concurso aconteceu há 30 anos atrás. Então, tudo isso vai emperrando a ação, vai criando uma lentidão, e quando chega um momento desse de crise habitacional, crise em função das chuvas, é que a discussão dos culpados vem. Nós estamos aqui respondendo 102 ações de regularização fundiária, as chamadas ACPs, que são essas que o Estadão publicou hoje, sem nos consultar. Essas matérias, quando elas não consultam, eu quero agradecer a você, Fabiola, e você, Josias, agradecer ao UOL, porque vocês estão questionando e dando a oportunidade de nós falarmos. Os trabalhos estão acontecendo. As ações estão acontecendo. O maior programa de saneamento da história foi assinado por mim. Foi um contrato que nós assinamos no início da gestão do governo Dória, logo em janeiro, fevereiro do primeiro ano do governador Dória. Então, a regularização de uma área, ela envolve urbanização, ela envolve a parte de pavimentação, microdrenagem. A Vila Saí perdeu todos os investimentos que nós fizemos. Eu fiz ali 95% de drenagem, pavimentação e urbanização, e com um trabalho continuado de remoção das áreas de risco. Então, as áreas não estavam, de hipótese alguma, abandonadas. O Instituto Verde Escola, que está lá, recebe recursos do município. Quem paga a merenda, quem paga o transporte, é o próprio município. Então, tudo isso tem ação efetiva e real. Agora, prefeito, eu fiquei muito curioso com uma declaração que o senhor fez, de que o senhor tentou fazer uma remoção e pessoas de classe média, de alta renda do bairro de Maresias impediram, reagiram contra a remoção. Por que aconteceu isso? O senhor ia deslocar as pessoas da área de risco para uma vizinhança, por isso incomodou? Por que houve essa resistência desses moradores ou moradores eventuais de Maresias? A sua pergunta é perfeita. Perfeita, porque é a pergunta que foi pautada lá. Aliás, pergunta não, foi o comentário pautado lá atrás, nessas especulações de ordem, vamos chamar assim, de fofocas. O que houve lá atrás, Josias? Quando a gente inicia o programa de remoção das pessoas em área de risco, nós temos que transbordar essas pessoas para as casas populares. Ok, tudo certo, estou sendo repetitivo. Porém, a cidade de São Sebastião ela tem 100 quilômetros. E para te contextualizar, não existe transbordo de moradores para outros bairros. Os moradores estão naqueles bairros com cartão SUS qualificado na unidade de saúde,
com filhos na creche, a creche atende a demanda do bairro, com filhos na escola, que atende a demanda do bairro, com os seus empregos, com a sua economia no bairro. Se eu tiro de um bairro e coloco em outro, essa pessoa volta no dia seguinte. Portanto, nós deixamos claro desde o início. As casas que seriam construídas no bairro de Maresias iriam atender as pessoas que estão nesse momento, nós estamos conversando, elas estão lá agora, em áreas de risco, no bairro de Maresias. Maresias não é uma cidade, é um bairro. Nós estamos com as pessoas lá nesse momento. Se eu já tivesse agora com as casas sendo entregues nesse momento, essas pessoas em área de risco já teriam descido da área de risco de Maresias para a casa popular em área plana. Não existe a retirada de moradores de um bairro para o outro. Isso foi esclarecido, foi noticiado, nós demos entrevista. E o que houve naquele momento? Alguns interessados na especulação imobiliária, tinham empresários grilando terra pública. Tinha empresários grilando. Você vai falar, mas é uma acusação grave. Não é acusação, é constatação. Isso aconteceu e esses interesses bloquearam a ação da prefeitura. Nós tivemos uma reunião, Josias, que foi a coisa mais absurda do mundo. Tinham 500 pessoas reunidas no local chamado Clubinho de Maresias, com empresários grandes, médio, grande porte, famosos, que se manifestaram no microfone contra a instalação de casas para morador de área de risco do próprio bairro. Eu apresentei em tela os números. Nós deixamos isso muito claro e oficiamos todos os órgãos de fiscalização. Essa pressão popular, ela sucumbe em fofocas, em notícias mentirosas, assim, o prefeito quer transbordar de um bairro para o outro. Isso não existe. Se eu fizer isso, no dia seguinte a pessoa volta. Dá a impressão, prefeito, que as pessoas mais bem postas, querem se servir da mão de obra barata, mas não querem ser vizinhos daqueles que os servem. É mais ou menos isso, né? Josias, você é um homem refinado e elegante. Não é impressão, não. É realidade. Eu lhe afirmo, com total clareza, as pessoas não querem que tenha do seu lado, do lado da sua casa, baixa renda. A baixa renda da Vila Saí está onde? Atrás de bairros importantes, bairro Baleia, da Barra do Saí. Quanto custa uma casa na Orla, na Baleia? 40, 50, 60 milhões de reais? Agora, ninguém quer essa estrutura perto. Isso não é uma crítica a Baleia, o empresário, pelo contrário, quem faz a roda econômica do Brasil girar é o empresariado brasileiro, e eu quero mais que todos fiquem muito ricos, porque vão gerar muitos empregos. Mas a realidade é essa, ninguém quer criar o filho feio. Nós estamos trabalhando intensamente em todas essas frentes de ação, regularização, monitoramento de áreas de risco, treinamento de equipes. Eu tenho 400 funcionários treinados em defesa civil. Agora eu tenho os fiscais ambientais tomando posse, nesse momento, desde janeiro, tomando posse do seu cargo, num concurso que foi feito em 2018. Então, as dificuldades são enormes e as pessoas querem preservar o seu quinhão de beleza. O prefeito, eu até estava procurando aqui, até achei essa reportagem lá de 2020, né? O grupo que fez um abaixo-assinado contra essa construção desse conjunto habitacional que a Prefeitura de São Paulo iria construir num terreno da Prefeitura. Prefeitura de São Sebastião. Oi? Prefeitura de São Sebastião, perdão. Prefeitura de São Sebastião. Prefeitura de São Sebastião, em relação lá a Maresias. E aí, Josias, o que esse grupo que fez, inclusive essa reunião do Clubinho de Maresias, como disse, na verdade, se chama a Sociedade dos Amigos de Maresias, SOMAR, e eles disseram que entre os pontos que eles não queriam que essas moradias fossem construídas lá, estão a desvalorização imobiliária, saneamento insuficiente para atender a nova demanda, possíveis problemas com segurança pública e garantia de que os imóveis, e eles também queriam a garantia de que os imóveis iriam só para os moradores de Maresias, ninguém mais lá, mas também não queriam por conta de tudo isso. São alguns dos pontos que eles reclamaram e não queriam que essas casas fossem construídas, só para a gente trazer um pouco mais de informação.